Então vamos lá, gente. Hoje eu quero compartilhar uma palavra com vocês que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos 1 a 10. É um texto que é muito conhecido por muita gente, mas as pregações normalmente que se fazem em cima desse texto é do poder da cura de Jesus, de como Jesus curou à distância. Mas hoje eu quero aqui destacar alguns princípios de hombridade muito grandes. Então eu vou ler para vocês Lucas 7, de 1 a 10. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhes alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles. E já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque eu não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ter contigo. Porém manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Porque eu também sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isso, e ele faz. Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram o servo curado. Bom, gente, é importante que vocês saibam que Cafarnaum era uma cidade muito importante. Ela era um posto alfandegário. Ela ficava em Israel na divisória dos 3 Herodes. Então ali tinha um posto de alfândega mesmo. Todos os mercadores que vinham, por exemplo, do Egito, paravam ali na cidade de Cesareia Marítima, e ali eles subiam por uma rodovia chamada, não era rodovia ainda, né, mas uma estrada chamada Via Maris, que ia dar em Cafarnaum. Então lá eles tinham que pagar imposto e tudo, mas ficavam ali, tinha teatros, tinha sinagogas, tinha uma série de coisas importantes ali. E havia um centurião. Centurião é um soldado romano que tinha sobre a sua guarda 100 soldados. Ele comandava aquela região ali. Então, o que aconteceu? Cafarnaum era a cidade onde Jesus morava. Então, era um lugar onde Jesus fez muitos milagres. E ele ouviu falar que Jesus fazia milagres. Então, ele pediu que os seus amigos judeus falassem com Jesus para que Jesus pudesse curar o servo dele, que ele gostava muito. Alguns até chegam a afirmar que era um filho dele, para que Jesus o curasse. Agora, a gente já conhece a história, Jesus curou à distância, e o objetivo aqui não é focar no que Jesus fez, mas focar na reputação que este homem, sendo um centurião romano, sendo de uma nação opressora, que era odiada pelos judeus, o relato que os judeus amigos dele disseram para Jesus, que para mim mostra que esse indivíduo, mesmo sendo ele uma autoridade romana, num país que estava sendo dominado, ele teve algumas características e qualidades de honra que todos nós deveríamos ter. Então, hoje eu não vou focar no que Jesus fez e curou, mas eu vou focar em
quem era este homem e quais as características de um homem de honra que ele teve e que todos nós deveríamos ter. Amém? Ficou claro aqui? Eu quero começar dizendo, em primeiro lugar, que ele era honrado mesmo tendo uma posição elevada. Os judeus falaram para Jesus que ele era digno. E no original essa palavra significa alguém conveniente, alguém honrado, alguém que agia de maneira própria. Gente, vamos combinar. Você quer conhecer o caráter de uma pessoa, dê dinheiro para ela e dê poder. Sim ou não? Tem gente, você sabe que tem gente que já veio para a nossa igreja aqui, essas celebridades, porque não foram tratadas como celebridades foram embora. Sabia disso? Por quê? Porque elas queriam ser tratadas como celebridades. Tem gente que, se não tiver um tratamento VIP, fala, não, esse não é lugar para mim. Então eu quero dizer para vocês que homens honrados são homens que agem adequadamente, mesmo quando eles têm poder, mesmo quando eles têm posição. E aquele homem, ele simplesmente podia chegar para os judeus e falar, vai falar aí para o curandeiro de vocês para curar o meu servo, porque quem manda aqui sou eu. Podia ou não podia? Porque era assim que os romanos tratavam. Os romanos, eles dominavam pelo medo. Eles eram poderosos, eles tinham arma. Os judeus muitas vezes tentavam se rebelar, principalmente os zelotes. Mas o fato é que os romanos eram odiados. Mas esse homem tinha um outro comportamento, a ponto dos judeus dizerem, olha, ele é um homem digno. Então, meu desafio para você que ocupa uma posição, seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja com seus vizinhos, procure agir de maneira digna e adequada, porque isso é um comportamento de honra. Amém? A segunda evidência de que ele era um homem de honra é que ele era honrado por causa do amor que ele tinha pelos judeus. Lucas 7,5 diz assim, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Mas no original, gente, não é assim que diz. A palavra que usada é, porque ele ama o nosso povo. E a palavra usada, ama, aqui, não é a palavra, no grego tem uma palavra que fala de gostar, né? Filéu, que é como um amigo gosta de outro. Não, usa a palavra que Deus se refere ao seu amor para com os outros. O verbo agapau. Então os judeus estão dizendo para Jesus, Senhor, cura o servo dele. Ele merece que o Senhor faça isso, porque ele ama o nosso povo. Olha, ele não tinha a mesma cultura, ele não tinha a mesma ligação. E a gente sabe que xenofobia é um dos grandes problemas do mundo hoje, sim ou não? Quantas pessoas imigram para um país e recebem preconceito? A gente ouve que os brasileiros que estão em Portugal hoje estão recebendo muito preconceito. Nos Estados Unidos também as pessoas olham torto para os brasileiros. Aí alguém vai dizer assim, não, é porque tem muito brasileiro dando mau testemunho. Deixa eu dizer algo para vocês, não é bem assim. Tem gente que é preconceituosa mesmo, preconceito de cor, preconceito social. Se o cara é rico, puxa tapete. Se é um coitado, um pé rapado, não vale nada, sim ou não? Mas não um homem digno, não um homem honrado. Ele amava o povo judeu. Embora ele fosse colocado lá por Roma, ele devia lealdade para Roma, ele cumpria o seu papel, mas ele tratava com as pessoas com amor. E essa é a segunda característica de pessoas de honra. São pessoas que amam. Então não importa com quem você tenha que lidar, pode ser uma pessoa de uma religião diferente. Eles tinham religiões diferentes. O judeu era, fechado na sua fé. E eles acreditavam em milhões de deuses, mas ele amava o povo. Então, o texto é muito claro que a atitude de um homem honrado a ponto de
impactar os judeus que odiavam os romanos. Não é? Zaqueu, por exemplo, que era um judeu que cobrava imposto de romano, era odiado. Barrabás se levantou junto com os zelotes, muitas vezes para se levantar contra Roma. A própria invasão de Jerusalém no ano 70 aconteceu por quê? Porque Roma não agia bem para com as nações que eles dominavam. Eles passavam por cima, mas não esse homem. Ele ama o nosso povo. E eu quero dizer para vocês que homens honrados agem com amor. Maridos com as esposas, pais com filhos, patrões com empregados, amigos com amigos. Nós precisamos ter essa marca, sim ou não? A gente precisa ser amoroso com todo mundo, porque Jesus disse: nisto sereis conhecidos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. A terceira marca de honra aqui diz respeito à história que ele construiu. E o texto diz: ele mesmo nos edificou a sinagoga. Quem já foi a Israel comigo, sabe que na cidade de Cafarnaum tem uma sinagoga, bem na frente do que era a casa da sogra de Pedro, onde Jesus morava. E aquela sinagoga que a gente vê lá, não é a sinagoga do tempo de Jesus. Quem já foi lá percebe claramente que embaixo você tem rocha basáltica, que é uma pedra escura, né, vulcânica, e em cima já é uma pedra mais branca, mais clara, que é calcária. Aquele centurião, segundo o relato dos judeus, edificou a sinagoga. O que isso significa? Significa que de alguma maneira ele esteve envolvido naquela construção. Pode ser que ele tenha dado dinheiro do próprio bolso, e pode ser que ele simplesmente tenha supervisionado a construção. Mas de qualquer forma, ele, como centurião romano, ele podia falar: não tem nada a ver com isso, eles que se virem. Mas ele não só facilitou, como edificou juntamente com eles um templo ou um lugar de reunião do povo judeu. Então, esse homem, ele tinha uma história para contar. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Hoje existe uma expressão que é muito comum, que é lugar de fala. Lugar de fala significa a autoridade que você adquiriu por conta da sua história naquele departamento. Por exemplo, alguém que nunca casou tem lugar de fala para falar de casamento? Tirando Jesus, eu acho que só quem casou para saber como é que é um casamento, né? A história de um indivíduo respalda a sua autoridade. Então é muito importante você, como homem, se você quer respeito na tua casa, se você quer respeito no seu trabalho, se você quer respeito com os seus vizinhos, você tem que ter uma história. Uma história onde você, de alguma maneira, você faz o bem para eles. Sim ou não? Quando você é uma pessoa que tem uma história, por exemplo, hoje nós temos aqui o nome da clínica médica aqui da nossa igreja, que foi homenageada a um homem. Quem era ele? Dr. Alberto Adams, né? O pai da Mariana, o sogro do Daniel. Foi ele que começou a clínica médica, quando lá ainda na Leopoldina, não tinha lugar nenhum. Era uma salinha lá e ele atendia as mulheres, arrumava exames e tal. Depois entrou na Isa. Um dia a gente vai ainda homenagear a Isa, espero que daqui muitos anos, né? Ou não, né? Porque ela pode ser homenageada em vida, né? Nós temos uma sala aqui também, o salão Alcides Parisotto. Por quê? Porque também foi uma pessoa que durante décadas esteve conosco,
abençoando a igreja, criando uma história. Homens de honra escrevem uma história de integridade, de hombridade e de serviço à comunidade. Amém? Quando eu me casei com a Lília, eu não podia exigir dela que ela me honrasse. Eu tinha que primeiro ganhar o respeito dela. Hoje eu ouço minha mulher dizer todos os dias: por que eu te amo tanto? Aí eu falo: porque eu sou muito lindo. Claro que não, né? Mas pela história, pela vida de um lutando pelo outro, um sacrificando pelo outro. Então eu quero dizer para vocês que num mundo de tanta desonra, a honra, ela deve ser construída a partir da história que a gente constrói. Você não deve exigir a honra de ninguém. Você deve viver de maneira honrada para que a tua história possa te honrar. Amém? Foi isso que aconteceu. Os discípulos, os judeus chegaram para Jesus. Pelo amor de Deus, o texto diz que eles suplicaram para Jesus: pelo amor de Deus, Senhor, cura todo mundo. Cura o servo desse homem, porque ele é digno. Ele ama o nosso povo. E ele até ajudou a construir a sinagoga. Ou seja, ele merece que o Senhor faça isso por ele, né? Em quarto lugar, eu quero dizer que esse homem era honrado porque ele era um homem que vivia segundo o princípio de autoridade. Os versos 6 a 8 deixam muito claro isso. Então Jesus foi com eles, e já perto de casa, o centurião enviou-lhes amigos para lhes dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres na minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém manda com a palavra e o meu rapaz será curado. Olha que coisa extraordinária, gente. Ele era a maior autoridade naquela cidade. Ele não teve coragem de ir a Jesus, porque se achou indigno. Porque ele reconhecia que ele tinha autoridade humana, mas havia alguém que tinha autoridade espiritual. E ele reconheceu que a autoridade espiritual de Cristo era maior que a dele. Ele conhecia os costumes. Ele sabia que os judeus não se misturavam. Os judeus olhavam para os romanos como pagãos, como pessoas impuras. Ele permaneceu na dele. Ele entendeu a autoridade. E quando ele fala para Jesus: olha, eu mesmo não vim ter contigo, porque Jesus ouviu falar, né? Ficou impactado. Eu falei: eu vou lá. E quando ele encontra com Jesus, e Jesus fala: onde é que é o negócio? Ele fala: não, Senhor, não precisa ir não, eu não sou digno, eu não fui lá procurar o Senhor. Eu mandei outras pessoas porque eu não me sinto digno, eu sou indigno perto de ti. Então você percebe que ele primeiro reconhecia a autoridade espiritual de Cristo maior do que a dele. Mas em segundo lugar, ele também entendia como funcionava a autoridade. E aí ele falou da sua própria autoridade. Ele falou: olha, o senhor não precisa ir, basta uma palavra, porque quando eu faço isso, quando eu dou uma ordem para qualquer um dos meus servos, eles obedecem. Se eu mandar ir, eles vão. Se eu mandar vir, eles vêm. Se eu mandar fazer, eles fazem. Se eu mandar parar de fazer, eles param. Se o senhor der uma palavra, é o suficiente. Compreender o princípio de autoridade. E eu quero dizer isso para você. Homens de honra entendem a autoridade que Deus investiu sobre eles. Quantos aqui são casados? Ficam de pé. Você tem consciência de que você é autoridade na sua casa? Sim ou não? Você não pode. Não é que você agora vai chegar para a tua mulher e falar: me obedece porque quem manda aqui sou eu. Não é isso que eu estou dizendo. Mas você tem entendimento de que a responsabilidade do ambiente do seu lar é sua, da criação dos seus filhos é sua, do exemplo para dar para os seus filhos é sua. Então, uma pessoa que entende, podem sentar, uma pessoa que entende o princípio de autoridade, ela assume a sua responsabilidade.
Primeiro em relação a Deus, dizendo: primeiro a tua vontade, depois a minha. Primeiro o que o Senhor pensa a respeito de qualquer coisa, depois o que eu penso. Mas você, como homem de honra, você tem que entender a autoridade sacerdotal que está sobre a sua vida, sobre você, sobre a sua esposa, sobre os seus filhos. É óbvio que o homem de Deus, ele ouve muito a mulher. A minha mulher é uma mulher sábia, a minha mulher é uma mulher de oração, então é óbvio que eu ouço a Lilian para tudo. Eu brinco com ela, falo: a única vez que eu não ouvi o que você me disse, eu quebrei a cara. E foi mesmo, não posso contar aqui para vocês, porque tem a ver com o empreendimento que eu fiz. Ela falou: não faz com essa pessoa que ela não tem experiência. E eu fiz, quebrei a cara. Mas eu sei que a decisão final sou eu que tenho que tomar. Porque Deus nunca vai chegar para mim e falar assim: olha, eu vou cobrar da tua mulher porque ela que decidiu. Não. Deixa eu perguntar para vocês. A Bíblia diz que entrou o pecado no mundo por quantas pessoas? Um homem. Mas espera lá, quem pecou primeiro? Adão ou Eva? Mas por que Deus cobrou de Adão? Porque foi para Adão que ele falou: você não coma da árvore que está lá no centro do jardim do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer você vai morrer. Ah, mas e se Eva tivesse comido e Adão não tivesse comido? Não ia acontecer nada, porque a Bíblia diz que o pecado entrou no mundo por um homem, por um só homem. Então claramente a responsabilidade era de Adão e não de Eva. Então, ainda que nós tenhamos que ouvir as nossas esposas, porque elas são sábias, a responsabilidade e a autoridade é nossa. Primeiro, de fazer cumprir o que Deus mandou, e também de tomar decisões e assumir o risco, porque quem decide tem o risco de acertar e de errar. Mas homens de autoridade, homens de honra, são homens que entendem o princípio de autoridade. Então nós vamos orar e vamos discutir isso hoje na nossa partilha aqui, tá? Sobre a importância de homens honrados assumirem autoridade. E por último lugar, gente, esse homem era um homem honrado por causa da sua fé. Os versos 7 a 10 mostram isso. Ele disse: olha, o senhor não precisa ir na minha casa, porque se o senhor der uma ordem, vai acontecer. Porque assim é comigo, imagine com o senhor que é muito maior que eu. E a Bíblia diz que Jesus ficou impactado. Falou: nunca vi uma fé como essa em Israel. E aí ele disse: seja feito como a sua fé. O homem foi indo embora. Quando chegou lá, o servo estava curado. Princípios de honra, meus queridos, são princípios que trazem bênçãos. Vamos repetir os 5 princípios aqui. Qual foi o primeiro? Um homem digno. Segundo, um homem que ama. Terceiro, história. Esse povo é muito inteligente, nem eu estou lembrado de cabeça, vocês estão lembrados. Tem história, construiu uma história. Quarto, vive com o princípio de autoridade. E quinto, fé. Esses 5 princípios que nós encontramos nesse homem, Deus quer que eu e você vivamos. E com certeza, a Bíblia diz: a quem honra, honra. E eu quero orar pela vida de vocês, antes da gente dividir na partilha, para que vocês guardem isso no coração e comecem a colocar em prática. Hoje nós estamos vivendo num tempo de muita desonra. Mas não se esqueçam, honra não se exige, honra se conquista. Fica de pé, querido.
Senhor, eu quero orar por esses homens que estão sedentos, ó Deus, de serem levantados nessa geração como homens valorosos na sua família, no prédio onde moram, entre os seus amigos, no seu trabalho, onde eles estiverem. Senhor, a minha oração é por mim e por eles, para que nós sejamos resposta para este mundo onde os homens são desonrosos, onde os pais não honram os filhos desonram os pais, e que, Senhor, através da nossa história, da nossa vida, do nosso entendimento sobre os princípios de autoridade, Senhor, nós possamos ser exemplo nas vidas dos mais jovens e da nova geração e da nossa família e da nossa igreja. Senhor, fala ainda conosco através desse momento de partilha, e que a gente possa ser impactado e inspirado pelo exemplo deste centurião, ó Deus, para que um dia nós também recebamos de Jesus a declaração: foste fiel no pouco, sobre o muito os colocarei. Em nome de Jesus oramos. Eu queria fazer um desafio antes da gente dividir. Eu vi uma pesquisa, acho que não sei se foi o Rubem ou quem foi hoje, a Lília que veio me trazendo, que hoje 1 em cada 5 jovens são nem. Você sabe o que é um nem? Nem estuda, nem trabalha. Essa é uma geração que carece de modelos. Então, eu queria desafiar você, na próxima reunião que nós tivemos, em julho, trazer seu filho, seus filhos, se tiver mais de um, trazer algum jovem que você conheça, convidar para vir, porque nós não podemos mudar o mundo inteiro, mas nós podemos mudar as pessoas que estão perto de nós, amém? O que falta hoje são princípios. Então traga os seus filhos, traga os seus amigos, traga os seus parentes, convide-os. Diga: olha, é uma reunião bacana que você vai ouvir coisas muito interessantes. Foram abençoados hoje? Então vamos fazer a partilha. Rubem, ajuda a gente aí. Quero também mandar um beijo para todo mundo que está aqui na internet, nos vendo. Espero que você coloque em prática tudo isso, não é? E agora nós vamos terminar a nossa transmissão, porque vamos fazer a partilha. E se você mora aqui perto, vem na próxima reunião. É sempre a primeira terça-feira do mês, porque aí você pode não só ouvir a palavra, mas também fazer parte da partilha. Deus te abençoe.